Muito bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 10 de junho de 2022, sexta-feira. E já está o Pavarotti cantando aqui, querendo aparecer também no áudio. Obrigada por terem vindo, obrigada por trazerem convidados. Nós estamos cada dia mais felizes por termos vocês e os seus convidados aqui entre nós. Meus queridos, hoje, deixa vocês ouvirem o Pavarotti, senão ele não vai parar. Hoje nós vamos começar com o Salmo 128, que fala sobre o lar que é feliz porque ama a Deus. É um cântico de peregrinação, e esse cântico de peregrinação era cantado por Israel peregrino, ou seja, Israel estava no exílio, estava voltando para Jerusalém, saindo do exílio. Fala assim: bem-aventurado aquele... O Pavarotti hoje está especialmente barulhento. Começando de novo, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Em seus caminhos quais? Os caminhos do Senhor. Comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Tua esposa será como videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme o Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. Que alcances felicidade dos filhos de teus filhos e vejas a paz sobre Israel. Aleluia! Nos cânticos de peregrinação fala muito sobre a paz em Israel. Por quê? Porque eles estão voltando para Israel depois de muito tempo, exilados, escravos em outros reinos. Agora nós vamos para Provérbios, hoje 16, do 31 ao 33. O cabelo grisalho é uma coroa de experiência e esplendor, que deve ser conquistada mediante uma vida justa. Isso aqui é interessante porque às vezes, como o ser humano julga pela aparência, o ser humano acha que por ter cabelo grisalho é uma pessoa de respeito, é uma pessoa correta, é uma pessoa de bom caráter. E não é assim. Não é o cabelo grisalho que faz a pessoa ser uma pessoa honesta. Então o Senhor está dizendo aqui que esse cabelo grisalho, que realmente é a coroa de experiência e esplendor, que tenha sido conquistado por uma vida justa. E nem sempre foi assim. 32. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. A paciência, que é controlar a nossa emoção, tem grande valor, é sinal de autocontrole. Vamos para o Velho Testamento? Hoje nós vamos em 1 Reis, capítulo 7, nós vamos ver Salomão construindo o palácio dele. Ontem nós vimos Salomão construindo o templo do Senhor. Ele demorou 7 anos para essa construção. Para construir o palácio, Salomão despendeu 13 anos, até seu completo acabamento. Construiu o palácio da floresta do Líbano com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. A casa era toda sustentada por 4 fileiras de colunas de cedro, sobre os quais se apoiavam as vigas de cedro aparelhadas. No alto havia uma cobertura de cedro sustentada por 45 colunas dispostas em fileiras de 15. Havia 3 fileiras de janelas, uma janela de frente para a outra. Todas as portas e esquadrias eram quadradas
e as 3 fileiras de janelas de cada parede eram posicionadas exatamente em frente às fileiras de janelas da parede do outro lado. Depois, Salomão mandou construir o Salão das Colunas, com 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura, e havia um pórtico de colunas de fronte dele e uma cobertura que se estendia além das colunas. Também fez a sala do trono, onde ele ouvia e julgava, conhecida como a Sala da Justiça, coberta de cedro desde o soalho até o teto. A casa de Salomão, onde ele residiria, no outro lado do pátio, tinha um formato semelhante. Salomão ordenou que fosse construído também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Interessante que Salomão, ele se casou com a filha do faraó antes de receber a sabedoria de Deus. Vamos voltar um pouquinho? Em 1 Reis 3 fala: Salomão celebrou aliança com o faraó, rei do Egito, se casando com sua filha, né? Aí depois vem, isso no verso 1, no verso 4 vem: Deus fala a Salomão em sonho e lhe concede sabedoria. Então, não foi muito sábio da parte de Salomão se juntar com os múltiplos deuses dos egípcios. No entanto, agora ele está construindo uma casa igualzinha à dele para sua esposa, uma vez que ele vai ter muitas esposas. Então, Salomão ordenou que fosse construído também um palácio como esse, para a filha do faraó com quem ele tinha se casado. Todas estas construções eram de pedras de alta qualidade, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra nos lados que ficam para dentro e para fora do edifício, e isto desde o alicerce até as beiras do teto, e por fora até o átrio maior, o grande pátio. Os alicerces foram fundados com grandes pedras escolhidas de alta qualidade, algumas medindo 4,5 metros e outras 3,60 metros. Por cima destes blocos foram assentadas pedras de elevado valor, cortadas sob medida, e vigas de cedro puro. Ao redor do grande átrio havia uma muralha com 3 camadas de pedras lavradas e uma carreira de vigas de cedro aparelhadas, do mesmo modo que o pátio interior do templo de Yahvé, com sua sala especial de entrada, o pórtico principal. Os elementos do templo foram: enviou o rei Salomão missionários a Tiro a fim de que trouxessem Hurão. Hurão era filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali e fora seu pai um cidadão de Tiro que trabalhava com arte em bronze. Hurão era um homem sábio, talentoso e muito experiente e conseguia realizar todo tipo de trabalho em bronze. Hurão veio ter com o rei Salomão e realizou todos os projetos que Salomão designou a ele. Hurão fundiu 2 grandes colunas de bronze, cada uma com 8,10 metros de altura e 5,40 metros de circunferência, medidas com o fio de 12 côvados. Ele fez também 2 remates de bronze fundido que foram fixados no alto das colunas. Cada capitel destes media 2,25 metros de altura. O alto de cada coluna era adornado com arranjos artísticos de correntes entrelaçadas, 7 em cada capitel. Assim fez as colunas e fez ainda 2 fileiras de romãs de bronze fundido em redor sobre uma rede, para cobrir os remates que estavam no alto das colunas. Assim, ele fez cada um dos capitéis. Os remates que foram fixados no alto das colunas do pórtico tinham o formato de lírios e mediam 1,80 metros de altura.
Nos remates das duas colunas, acima da parte que tinha formato de taça, próximo ao arranjo de correntes, foram instaladas 200 esculturas de romãs enfileiradas ao redor. Hurão colocou essas duas grandes colunas de bronze na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim, ele estabelece. A que ficava no lado norte se chamava Boas, ele é poderoso. Os capitéis no alto tinham o formato de lírios, e assim a obra das grandes colunas foi concluída. Hurão fez também uma piscina chamada Mar. Era de metal fundido, redonda, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Era necessário um fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Ao redor da borda da piscina, de fora do tanque, havia 2 fileiras com ilustrações de frutos de 5 em 5 centímetros, fundidas numa só peça com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 esculturas de touros de bronze que olhavam para fora. 3 fixavam seus olhos no norte, 3 fitavam o oeste, 3 miravam o sul e 3 contemplavam o leste. A espessura das paredes do tanque correspondia à largura de 4 dedos unidos e sua borda era como a borda de um cálice, curvando-se para fora como as pétalas de uma flor de lírio. A capacidade total desta piscina era de cerca de 40.000 litros. Irmãos, imagina que coisa maravilhosa essa obra, né? Uma piscina colocada sobre as costas desses touros e a borda da piscina se dobrava como pétalas de flor de lírio, tudo de bronze. Cabia 40.000 litros de água nessa piscina. Imagina que visão maravilhosa uma obra dessa. Hurão construiu também os 10 suportes de bronze com roda. Cada carreta media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,35 m de altura. Estes suportes móveis eram feitos deste modo. Tinham placas laterais fixadas e armações. Nas placas, entre as armações, estavam estampados desenhos de leões, bois e querubins. Sobre as armações, acima e abaixo dos leões e bois, havia ilustrações de espirais em relevo, como grinaldas. Em cada pequeno carro havia 4 rodas de bronze com eixos também de bronze. Nos 4 cantos havia apoios de bronze para uma bacia. Os apoios eram decorados com figuras de espirais em relevo. No lado de dentro do pequeno carro havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas do pequeno carro eram quadradas e não redondas. As 4 rodas trabalhavam debaixo das placas e os eixos das rodas eram fixados ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram como as rodas de uma carruagem. Os seus eixos, bordas, raios e seus cubos eram todos de bronze. Havia 4 apoios nos cantos, debaixo de cada pequeno carro, os quais formavam uma só peça com a carreta. No alto de cada pequeno carro havia uma lâmina circular, como se fosse uma braçadeira, de 22 centímetros de altura. De igual modo, no lado de cada um destes carrinhos havia apoios e painéis que formavam uma só peça com o pequeno carro. Nas placas dos seus apoios e nos seus painéis, Hurão
esculpiu figuras de querubins, leões e palmas de tamareiras na superfície dos apoios e nas placas em cada espaço disponível, com grinaldas ao redor. Essas palmas de formato de palmas de tamareiras aqui, que ele fala pela segunda vez, já é a segunda vez que ele usa para essas palmas de tamareiras, né, esculpidas em bronze, é a segunda vez, me chama a atenção porque nós aprendemos na semana passada que a coroa de espinhos que foi posta na cabeça do nosso Senhor Jesus foi feita justamente de ramos de tamareiras. Deste modo, ele produziu os 10 pequenos carros, todos fundidos nos mesmos moldes, e eram exatamente iguais no tamanho e na forma. Fez também 10 bacias de bronze, uma para cada pequeno carro. Cada bacia tinha 1,80 m de diâmetro e a sua capacidade era de cerca de 800 litros. Hurão colocou 5 carretas no lado sul, à direita do templo, e as outras 5 no lado norte, à esquerda. Quanto ao mar, o tanque ele o firmou no lado sul, no canto sudeste do templo. Hurão também fez as caldeiras, que eram recipientes para as cinzas, assim como as pás e as bacias para a aspersão. Ultimou toda a obra de que o encarregara o rei Salomão para o templo do Senhor. 2 colunas, os 2 rolos dos capitéis em forma de taça que estavam no alto das colunas, as 2 redes, conjuntos de correntes enfeitadas para decorar os 2 rolos dos capitéis que estavam em cima das colunas, as 400 romãs de bronze fundido para os 2 conjuntos de correntes, 2 fileiras de romãs para cada rede, a fim de cobrirem os 2 capitéis que ficavam no alto das colunas. Os 10 pequenos carros com as suas respectivas 10 pias, o mar, o tanque com os seus 12 touros de sustentação e as caldeiras, as pás e as bacias. Todos esses objetos que Hurão fabricou para o rei Salomão, para o templo de Iavé, eram de bronze polido. O rei fez fundir na planície do Jordão um terreno argiloso que havia entre Sucote e Zaretã. Entretanto, por causa de sua enorme quantidade, Salomão não mandou pesar todos esses utensílios e, portanto, não se calculou o total do peso do bronze. Assim, Salomão fez todos os utensílios que pertenciam à casa de Iavé, o Eterno, o altar de ouro e a mesa de ouro sobre a qual repousavam os pães da proposição oferecidos à presença de Deus. Os candelabros de ouro puríssimo, postados 5 à direita e 5 à esquerda, em frente ao debir, o lugar santíssimo, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para a aspersão, as tigelas e os incensários e as dobradiças de ouro para as portas da sala interior, o Santo dos Santos, e também para os portais do átrio principal. Deste modo, concluiu-se toda a obra que o rei Salomão realizou para o templo de Iavé, o Senhor. Então Salomão mandou trazer tudo quanto seu pai Davi havia consagrado ao Senhor e depositou junto com os demais tesouros da casa de Iavé, o Eterno, a prata, o ouro e os utensílios. Irmãos, vocês já ouviram falar, estudiosos falarem, que a representação aqui é assim: o ouro é Deus,
o bronze é o Senhor Jesus e a madeira somos nós? Eu fico sempre pensando nisso. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Nós estamos no livro de Atos e hoje nós vamos ver Atos 7, a partir do capítulo, ou melhor, a partir do verso 30. Atos 7, a partir do 30. Nós estamos aqui no discurso de Estevão lá no Sinédrio. Estevão foi levado à força, para o Sinédrio, para o meio da reunião dos líderes religiosos. Sempre que nós falamos líderes religiosos, nós temos que nos lembrar que quem matou o Senhor Jesus foi a religião. Então vamos continuar. Então, aqui Estevão é que está discursando, certo? Em sua defesa. Então se passaram mais 40 anos, quando apareceu a Moisés um anjo no deserto, próximo ao monte Sinai, em meio às labaredas de um espinheiro que queimava. Ao contemplar aquela cena, ficou perplexo e, ao aproximar-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés ficou trêmulo de medo e não ousava erguer o seu olhar. Então o Senhor ordenou a Moisés: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto com atenção a aflição do meu povo no Egito. Ouvi os seus clamores e desci para livrá-lo. Agora, portanto, vem e eu te enviarei ao Egito. Este é o mesmo Moisés a quem eles haviam rejeitado com estas palavras: quem te constituiu autoridade e juiz? Deus o enviou como líder e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu no espinheiro. Vocês já tinham ouvido isso, irmãos? Que apareceu um anjo para Moisés no espinheiro? Olha aqui, ó. Deus enviou Moisés como líder e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu no espinheiro. Foi este que o conduziu para fora, realizando feitos portentosos e sinais maravilhosos no Egito, no Mar Vermelho e no deserto por um período de 40 anos. Então, o que vocês estão entendendo, o mesmo que eu? Esse anjo é que passou a acompanhar Moisés. Esse anjo é o próprio Senhor, é uma manifestação do Senhor que falava com ele. Moisés esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas a fim de nos serem transmitidas. Todavia, nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Antes, rejeitaram Moisés e em seus corações retrocederam ao Egito, clamando a Arão: faze-nos deuses que nos conduzam, pois quanto a este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu a ele. E naquela mesma época, eles produziram um ídolo em forma de bezerro. Ofereceram a esse bezerro sacrifícios e realizaram uma grande celebração em homenagem ao que suas mãos tinham produzido. Por isso Deus se afastou deles e deixou que se entregassem ao culto dos astros, exatamente como foi escrito no livro dos profetas: foi a mim que oferecestes sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Irmãos, como é forte quando o Senhor está irado por causa da idolatria. Olha como Deus falou com o povo, e aqui Estevão está conduzindo os líderes do Sinédrio para o entendimento. Foi a mim que oferecestes sacrifícios e ofertas, casa de Israel? Ou foi ao bezerro de ouro? Ao invés disto, erguestes o tabernáculo de Moloque
e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que fizestes para adorá-los? Por essa razão, eu, o Senhor, vos mandarei para o exílio, para além da Babilônia. Irmãos, era terrível realmente a idolatria, né? O deus Moloque, os sacrifícios até mesmo humanos. Vamos continuar com Estevão falando. Contudo, o tabernáculo da aliança estava entre os nossos antepassados no deserto, que fora construído conforme a ordem de Deus a Moisés e de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo oferecido, ou melhor, tendo recebido, nossos antepassados o levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra das nações que Deus expulsou de diante deles. E esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi. Davi, que recebeu graça da parte de Deus e rogou que lhe fosse concedido edificar uma habitação para o Deus de Jacó. Apesar disso, foi Salomão quem construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor? Ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas estas coisas? Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Olha, irmãos, aqui Estevão já está completamente empoderado pelo Espírito Santo. Olha como ele muda o tom agora. Homens duros, ele está falando para o sinédrio, para os líderes, para os grandes, para os que mataram o Senhor Jesus. E Estevão, nesse momento, provavelmente já sabia que ele também seria entregue para a morte. Olha como ele falou duramente com eles, empoderado pelo Espírito Santo, falando com homens poderosos e rebeldes. Homens duros de entendimento, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram os pais de vocês, assim agora vocês fazem também. Que profeta que vossos antepassados não perseguiram? Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, o Senhor, do qual agora, hoje, vocês se tornaram traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ministração de anjos, porém não obedeceram à lei. Olha, irmãos, como Estevão estava completamente aqui, tomado pelo Espírito, é o próprio Deus aqui julgando esses homens. Que coisa maravilhosa! E ao ouvir essas palavras, grandemente se enfureceu o coração deles e eles começaram a rilhar os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu os seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus. E contemplou Jesus em pé, à direita de Deus. E Estevão exclamou: eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Então, esses homens taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra Estevão. Arrastaram Estevão para fora da cidade e apedrejaram Estevão.
As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, Saulo declarava em oração, ou melhor, Estevão sendo apedrejado, ainda assim sendo apedrejado por esses homens cruéis, ele declarava em forma de oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ah, irmãos, que maravilha! Estevão sendo apedrejado e clamando ao Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor vai receber o meu espírito. Que maravilha, irmãos! Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não atribua a esses homens este pecado. E tendo dito isso, Estevão adormeceu. Irmãos, que nós tenhamos a força de Estevão, que nos mantenhamos em pé, mesmo sendo apedrejados, como Estevão aqui se manteve em pé, mesmo recebendo as pedradas dos poderosos. Só depois de muitas pedradas é que Estevão se ajoelhou e clamou: Senhor, não atribua a eles esse pecado. Estevão morreu encharcado da misericórdia de Deus, encharcado da compaixão do Senhor Jesus, pedindo perdão para aqueles que o matavam. Irmãos, o tempo da perseguição está se aproximando e para alguns já começou. Irmãos, que o Senhor nos dê a graça de sermos como Estevão, porque o dia vai chegar. O dia em que seremos perseguidos e caçados por nossos próprios irmãos na fé. Esses homens que serão enganados pelo diabo nos apedrejarão. Que o Senhor nos mantenha em pé e que o Senhor nos mantenha em pé e que o Senhor nos mantenha no espírito de poder, para nós podermos pregar a essas pessoas mesmo debaixo de pedradas, para que nós possamos nos manter em pé apesar das pedradas e para que nós, depois de ajoelhados por não aguentarmos mais, ainda clamemos: Senhor, perdoa os meus irmãos. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Que passagem poderosa, irmãos!